mas ia cair, né? Mas É, anota de novo aí. Então, a gente estava na Catarse. isso. O que que acontece com isso? Eles faziam o seguinte, então as pessoas falavam, elas falavam, e você ia perguntando, eu estava dando o exemplo dos 50 conto. Você está meio dormindo? Pô, Marcelo, pode pegar 50 conto ali, não sei o que, você vai lá, não sei o que. No outro dia você está procurando dinheiro. Você estava vulnerável, você estava cansado, dormindo, meio sonolento, tipo assim, né? E eu vazei seu sistema de defesa e consegui pôr uns 50 conto. No outro dia nós vamos desenrolar depois, se bem que você é maior que eu, tô enrolado. Perdi. Então, o que, que acontece com isso? Ah, o Freud percebeu uma coisa, que as pessoas catarseavam, mas quando você devolvia a catarse, a informação dela para a pessoa não reconhecia. Porque ela falou isso inconsciente. Então ela dizia, não, não disse isso não. Né? Você está doido, eu ia Uhum. dizer isso? Então ele começou a fazer por indução. Isso aconteceu através de um problema, né, onde um dos doutores, Breuer, né, teve um problema com uma paciente e ele foi conversar com Freud, né, e a mulher gritou com ele, desacatou ele, e a partir da análise que ele fez daquela pessoa, ele começou então a trabalhar então a livre associação. Tá entendendo? Que é uma espécie de catarse induzida consciente. Tá entendendo? Catarse é aquilo que vocês colocam para fora. Você quer ver um negócio simples para mostrar como é que funciona isso e às vezes a gente não sabe? Você quer ver? Me ajuda aí com a sua experiência aí. Né? Você foi ciclista, pensa numa bicicleta qualquer. Fazer uma Pensei. mágica aqui. Fazer uma mágica Pensei. aqui. Então vamos lá. Qual a cor da bicicleta que você pensou? Azul, Azul. Qual a marca? Lembra? Sabe? Monarch, Pedal. Plástico de ferro. plástico. Essa é uma bicicleta qualquer. Tem garupa? Tem. Tem garupa. Vamos tentar outra bicicleta agora. Você vai pensar agora em uma bicicleta específica agora. E a bicicleta específica é a sua primeira bicicleta. Qual a primeira bicicleta que você andou? Fala Eu aí. acho que eu acho que eu falei ela. Né? E como é que era a bicicleta inteira? Praticamente do Manete jeito. de ferro? Manete era de ferro, praticamente do jeito que eu falei aqui, mas eu não lembrava dela, lembrei agora. Isso. Você tinha quantos anos? Ah, eu devia ter uns 6 anos. 5. 6 anos. Já caiu? Você lembra de ter caído com ela? Lembro? Você lembra de algum tombo específico? Com essa não, mas com outras eu lembro. Quem te deu a bicicleta? Meu pai. Seu pai. Você lembra quando ganhou a bicicleta? Onde você estava? Acho que foi ele. Acho que foi ele. Não, rapaz, não lembro. Não, não lembro. Não sei se foi aqui em Itaperuna ou se foi em Macaé. Ou se foi em Petrópolis. Não, Petrópolis, ou se foi em Petrópolis. Acho que foi em Petrópolis. Eu morei nessas 3 cidades quando era muito novo. Essa bicicleta então rodou, então. Rodou. É isso aí. Quer ver um negócio que acontece? Eu perguntei para você sobre uma bicicleta qualquer. O que, que eu fiz com você sem você perceber? Eu provoquei em você um objeto. E o objeto é a bicicleta. Aí o que, que acontece? Para eu vazar seu sistema de defesa, eu usei uma técnica simples, 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 que foi perguntar a sua primeira bicicleta. E quando eu perguntei sobre a sua primeira bicicleta, eu levei você para sua infância. Você está com quantos anos hoje? 38. 38 anos. Então nós voltamos 32 anos. E você não se defendeu. Você trouxe a bicicleta, você trouxe a cor da bicicleta, você trouxe o riso, como que era, você trouxe a emoção da bicicleta e tentando encaixar qual cidade você teve. Ou seja, você não traz só a imagem da bicicleta, você traz a sensação da bicicleta. Tá entendendo? Se você tem a dúvida, o benefício da dúvida, né? De onde foi a bicicleta, é porque em algum momento te trouxe algumas. Essa relação paternal te trouxe alguma dúvida. E aí o que, que acontece com isso? Você começa a perceber o quê? Que você não se defendeu da bicicleta. Mas eu consegui fazer você voltar e trazer uma bicicleta que estava 32 anos aí dentro da sua cabeça. E você não se defendeu da bicicleta. Você catarseou, você jogou essa bicicleta para fora.
com informação e emoção. Da mesma maneira que essa bicicleta veio, vem os traumas. Só que o analista ele precisa vazar seu sistema de defesa. Você não se defendeu da bicicleta, porque a bicicleta não ia mexer com o seu caráter, a bicicleta não ia te revelar numa live, a bicicleta não ia mexer com sua família, não ia comprometer ninguém. Mas em análise, muitas das vezes as pessoas se defendem não falando, justamente para não botar esse tipo de para fora. Então a catarse acontece quando o analista consegue vazar o sistema de defesa e essa pessoa consegue então ali, né, na transferência, falar, né, desse passado e trabalhar esse passado através de análise, de bastante esforço para a gente conseguir uma coisa que a gente chama de equilíbrio. Ah, legal. Assim, a gente estava encerrando, né? E caiu e retornou agora. O senhor falando de catarse aí para a gente encerrar, mas já que o senhor puxou essa questão da bicicleta, eu vou alongar mais um pouquinho para a gente encerrar depois, que está dentro aí, talvez me veio à mente agora a questão também relacionado em catarse e infância, o He-Man. Você lembra do He-Man? Sim. Eu era fã do He-Man. Então, assim, eu tinha boneco do He-Man, castelo do He-Man, roupa do He-Man, aí galera do He-Man, era tudo He-Man. Eu hoje, não hoje, né, mas na minha adolescência, quando eu comecei a treinar musculação, eu catarseei um personagem que eu tinha na minha infância como meu herói em mim, ou numa determinada situação, quando eu comecei na musculação e na luta. Porque o He-Man, o estereótipo do He-Man seria o quê? Um herói, um cara musculoso, né, forte, um príncipe. Sim. Isso tem relação com as minhas escolhas, talvez, da adolescência e de hoje? Ele passa a ser seu objeto, né? Quando você olha para ele, passa a ser um objeto de desejo, entendeu? Então, necessariamente, não é só uma catarse, mas é um projeto de referência. São as referências que você tem. Então, todo ser humano é estrutural. Se você olhar para uma coluna, por exemplo, atrás de você aí, você não precisa de abri-la para saber que tem ferro, que tem arame, que tem brita, que tem areia, que tem areola, que tem cimento dentro dela. Porque é estrutural. O ser humano também você não precisa de abrir ele, porque ele é estrutural. Ele é formatado pelas referências. Tá entendendo? Então você começa a perceber, essas referências são boas, e elas fazem bem ou fazem mal. Porque uma coisa é você ter feito o seu treinamento, ter se aproximado da imagem do He-Man, né, porque foi o foco que você deu, você botou um parâmetro, né, e aí você buscou esse parâmetro. Isso faz bem, mas isso faz mal, né, que é essa comparação excessiva. Né? Você trabalha com mulheres também na área fitness aí, você percebe que muitas delas adoecem porque tem referências muito acima delas e às vezes ela não consegue atingir aquele nível. E não Isso que a gente conhecendo falou, assim falou no início. somente isso, seu biotipo, por exemplo. Tem pessoas que têm um biotipo que não vai alcançar aquilo. Vai ser aquilo de uma outra maneira. Tá entendendo? Então, essa comparação constante, ela pode trazer benefícios e malefícios. Depende do equilíbrio da pessoa, entendeu? Então, são referências. E você tinha uma referência, buscou referência, aproximou da referência. Entendi. Pastor, muito obrigado. Eu estou falando pastor. Acho que todo mundo sabe aí que você também é pastor, Show de né? bola. Psicanalista, especialista em dependência química, jiu-jiteiro, ciclista. O jiu-jiteiro eu tô desviado. Se o Bruno vir isso daí na live, eu tô morto. Se ele ouvir, eu tô morto, Ele vai me pegar e vai comentar aí Não, embaixo aí. mas passando essa situação aí, vai voltar. E eu vou te fazer uma visita também, tá? Não, tá jóia. Vamos combinar isso aí. E uma coisa, Marcelo, só para a gente encerrar, é o seguinte, eu queria deixar para quem está vendo a gente, ouvindo, é o seguinte, em momentos que nós estamos passando, né, muitas pessoas estão sofrendo com a pressão financeira, né, estão sofrendo com a pressão de ter que ficar dentro de casa, pessoas que não ficavam dentro de casa, né, estão sofrendo
uma coisa muito tenebrosa, é a Uhum. morte, né? E para aqueles que ficam, é o luto. Tá entendendo? Por exemplo, as vulnerabilidades, elas crescem diante de muita dívida, diante de muita coisa, né? Outra coisa também que a gente vai perceber é o luto de não poder enterrar um parente, cara. Você não poder ver o parente, não poder ter aquele momento de despedida, entendeu? Então, a minha orientação não é o pastor Evandro, não é o psicanalista Evandro, não é nada disso, mas que as pessoas procurem ajuda. Você, por exemplo, que está ajudando, eu sempre faço a pergunta: quem ajuda aquele que ajuda? Entendeu? Quem ajuda normalmente para no tempo, às vezes. Ele acha que se basta sozinho. Enquanto ele está ajudando o outro, ele está drogado, ele está bem com aquela endorfina ali de estar ajudando, mas na verdade nós precisamos de ajuda. Tá entendendo? Nós precisamos de tratar, de botar a cabeça. Então, a questão, por exemplo, do esporte, com isso faz muito bem porque é uma sublimação. Mas a gente precisa entender também que tudo que acontece com o nosso corpo é uma questão de psicossomática. O organismo, ele responde às nossas emoções positivas e negativas. Então a gente precisa, sim, cuidar da mente. Tá entendendo? Se você tem uma mente boa, todo o seu corpo faz sentido. Você pega o Nick, por exemplo, o Nick não tem os dois braços e as duas pernas. O Nick anda de skate, ele mergulha, ele voa, ele prega, ele dá palestra motivacional, ele anda de um monte de coisa. Eu já vi ele fazendo várias coisas na vida. Ele não tem as pernas nem os braços. Ele anda com a cabeça, levanta com aquele toquinho de perna assim que ele faz e tal. Só que ele tem uma mente boa. Sabe qual é? Ele tem uma mente boa. Então o seu organismo necessariamente vai precisar de uma mente saudável. Então a minha orientação é que se cuidem, todos que estão vendo, que se cuide, procure ajuda sim, não tenha vergonha. Ah, psicanalista, psicólogo, psiquiatra, ou neuro, é médico de doido. Não, é médico de quem não quer ficar doido. Entendeu? Literalmente, você procurar o seu padre, o pastor, alguém para conversar, um brother que é cabeça, mas para você trocar ideia, botar essas noias para fora, entendeu? A gente precisa fazer isso é terapêutico e isso Com é certeza. renovador, entendeu? Então a gente precisa, esse isolamento traz essa clausura, né? E o ser humano brasileiro, então, tem um ódio da clausura por causa da escravidão, da nossa própria cultura, né? Todo mundo tem ânsia por liberdade, mas em especial o brasileiro, né? O brasileiro tem essa grita aí pela democracia, pela liberdade, e a gente precisa entender que isso é uma filosofia de vida, entendeu? Sim. Então, às vezes, essa gente preso precisa de ajuda. Então, eu queria deixar aqui a minha colaboração, procure ajuda. Se você tem um psicólogo, tem um pastor, tem um padre, tem um psiquiatra, alguém que você pode, um psicanalista, algum amigo inteligente que possa parar. E a inteligência não é só falar, é também ouvir, que às vezes as pessoas só precisam de um ouvido. Procure. Não fique em casa sozinho, bota uma máscara, fala Eu custei atender, né, pelo Skype, pelo Zoom, pelo WhatsApp, essas coisas todas, né? Eu estou atendendo uma pessoa que ela não consegue ver a câmera, entendeu? Eu atendo a pessoa de Rio das Ostras, eu atendo ela pelo telefone, ela quer que eu atenda sem olhar, e eu atendo, ela tá lá. E aí você pergunta, como é que me descobre aqui, né? É só Deus mesmo, cada um tem uma especialização. Então, pastor, trabalho, sou pastor, cuido de pessoas, né? Sou pastor há 14 anos, vai fazer agora, né? Trabalho com dependência química há 25 anos, e há 6 anos agora completos, né? Tenho atendido na área de saúde emocional com a psicanálise, né? Fiz a pós-graduação em dependência química, e eu comecei a entender que o problema da dependência química não era um problema exclusivo de cocaína, de maconha, era um problema de álcool, é um problema de diazepam, tegretol, é um problema de, né, o que a gente vai chamar de reposição hormonal, que hoje está chique, né? E essas Aham. coisas todas, Eu ia porque falar. são dependências, entendeu? São dependências, e a gente precisa entender. Então o problema não é a droga na vida, o problema a ser tratado é a droga de vida. Entendeu? Então a gente precisa cuidar disso aí, porque a droga de vida nos leva à droga na vida. Tá bom?
Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí pela Obrigado. oportunidade. Mas Sucesso. pode terminar, eu vou falar de novo. Fechado. Você falou em relação a gente tem que se cuidar, né, mentalmente. Se você perguntar a 10 fisiculturistas qual o músculo que ele precisa melhorar ou que ele treina mais, vamos colocar assim, eu tenho certeza que pelo menos 9 desses 10 aí, profissionais, atletas de verdade, vão te falar que é o músculo da mente. Porque todo esporte, acho que acredito não digo nem no fisiculturismo, não. Se perguntar ao ciclista, talvez o que ele tenha que melhorar, qual a parte que ele precisa melhorar, né? Um lutador, com certeza vai ser a mente, né? Como o senhor falou aí. É parte primordial. E eu queria agora te pedir, queria pedir o pastor Evandro agora, né? O senhor falou aí todas as suas atribuições. Nosso papo foi sensacional, assim, estou muito feliz de poder estar junto com o senhor de novo, mesmo que seja à distância, né? Como eu falei no início. Pedir uma oração, né? Para a nossa cidade, para o nosso país, para todo mundo que está vendo a gente aí, né? Que segue, que nos segue na internet aí também. Para o mundo, né, meu amigo? Com certeza. O que a gente está passando hoje é uma coisa que a gente nunca esperou passar, né? Mas a gente já sabia que ia acontecer. A gente só não sabe o momento e a hora, né? Mas todas as coisas a gente sabe que vai acontecer porque está escrito no livro da vida, né? Isso aí. Eu queria, antes da oração, deixar uma contribuição bíblica. A palavra, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quando a gente para pensar no texto, a gente contribui para o bem, a gente fica feliz, né? Só que se a gente tem que olhar para o texto é que Deus ele faz bem para todo mundo. A mesma chuva que rega o quintal do cara que vai na igreja, rega o que não vai. Do que ama a Deus, rega também que não rega. E essas coisas todas, ou seja, Deus faz bem para todo mundo. Só que o texto ele tem uma relação interessante que ele fala. Todas as coisas contribuem. Todas as coisas são muitas coisas. Todas as coisas são literalmente todas as coisas. Até mesmo a dor. Contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Esse versículo tem uma relação para o bem daqueles que se relacionam, que se amam ao Senhor. Porque quem ama se relaciona, quem ama ouve, quem ama aprende, quem ama passa a ter visão, quem ama passa a se relacionar com a pessoa. Então, quando alguém se relaciona com Deus, ama a Deus, ouve a Deus, a tendência dessa pessoa é olhar para tudo como Deus vê. Então, até mesmo catástrofes, a pessoa começa a tirar coisas boas, porque é uma visão que ela tem diferenciada das coisas. Quando alguém está vendo um problema, ele está conseguindo enxergar uma oportunidade. Quando alguém está vendo uma lama, porque eu costumo dizer que a última vez, Marcelo, que Deus botou a mão na lama, ele fez a primícia das suas criaturas. Você, o ser humano. Ele é especialista em transformar a lama em campeões. Entendeu? Então, esse é Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Beleza? Então, a gente vai orar, então, agradecendo a esse Deus que nos ama apesar de nós. Nos ama apesar de nós. Apesar de Senhor, nós. nós te agradecemos, pedimos a tua bênção sobre a vida do Marcelo, sobre a vida dos amigos que com ele participam, Senhor, dos seus treinamentos, dos seus clientes, das pessoas que o Senhor tem alcançado. Peço que o Senhor abençoe poderosamente sua família. Obrigado a todos aqueles que nos ouviram. Espero ter podido contribuir de alguma maneira e que o Senhor nos abençoe. Peço que o Senhor nos guarde, Senhor Deus, por favor, Senhor Deus, desta doença que tem assolado o nosso planeta. E imploramos o teu favor para que o Senhor cuide daqueles que foram acometidos por ela. Por favor, imploramos a tua bênção, sabendo, Deus, que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam o Senhor. Então, Pai, nós estamos aqui na certeza de que o Senhor sempre guardará. Se vivos, se não vivos, mas nada nos poderá separar do seu amor. Eu oro em nome de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Amém. Brotherzão. Obrigado mais uma vez. Show de bola. E Um abração pra você. Daqui a pouco a gente está junto de novo. Tá bom, um abração. Bom, Fica um com Deus, é abraço só aí. chamar.
Felicidade aí pra família. Beijão, Muito Deus obrigado. abençoe. Valeu. Valeu. Boa noite, gente. Obrigado.